E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos ver aqui o desespero dos Antes com esse mercado da bola extraordinário do time do Flamengo. Ficou interessado? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, ser um dos primeiros a ser notificado assim que sair uma notícia nova do time do Flamengo, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair uma notícia nova, a gente vai trazer aqui e vocês serão um dos primeiros a ser notificados. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Se vingar tudo isso aí, o Flamengo chega bem legal para o segundo semestre, para as competições que vai disputar e vai ganhar alguma delas, né? Então, Samuel Lino, Emerson Royal encopam o Flamengo de uma maneira muito interessante, preenchem lacunas e aliviam a pressão em cima da comissão do departamento de futebol do Flamengo. O Flamengo, com o Boto do comando, teve um certo nível de desgaste, né, nessas últimas semanas. Desgaste com a presidência, desgaste com a torcida. E se essa janela se concretizar, se esses reforços todos chegarem, na teoria, vai ser uma janela muito interessante, muito bem sucedida do Flamengo. Porque o Flamengo está arrecadando 50 milhões, vamos arredondar, 25 do Wesley, pode ser 30, né? Mas vamos conservador, porque tem mais 5 de gatilhos aí. 25 do Wesley, 25 do Gerson, em euros. São 50 milhões. Aí você vai contratar o Samuel Lino por 20, aproximadamente, e o Emerson Royal por 9, você vai gastar aí 30 milhões e ainda sobra 20, ainda sobram 15, 20 milhões de euros. Você vai ter uma janela lucrativa com reforços muito interessantes. Pô, 26 anos, cara. Tanto o Emerson Royal quanto o Samuel Lino. Não é idade proibitiva, não. Nem acho que os 30 do Saúl são proibitivos. Mas com 26 é ainda mais interessante. E pelo valor do Emerson Royal, eu acho interessante. Pessoal, aqui rapidinho, vocês acham que essas contratações tiram a pressão do Boto? Comenta aqui embaixo, vamos voltar daqui com o vídeo. Também acho interessante o Emerson Royal. O Samuel Lino me empolga mais, confesso. Mas o Emerson Royal me parece aquela oportunidade de mercado muito interessante. O que a gente quer dizer quando usa esse termo, oportunidade de mercado? É um jogador que talvez valesse até mais do que está valendo, que talvez consiga entregar mais do que você projeta num primeiro momento, tem potencial para isso, que chega para resolver uma saída, para repor imediatamente uma perda, que é a perda do Wesley. E com características semelhantes às do Wesley, características ofensivas que se assemelham. Claro, são jogadores diferentes. Tecnicamente, acho que o Wesley evoluiu demais. E o Emerson Royal, acho que ainda tem margem para uma evolução técnica, né? Ele teve momentos difíceis na Europa, ele teve momento em que a própria torcida do Tottenham fez o musiquinho ali ironizando, ele teve uma lesão na panturrilha agora no Milan, ele estava ali no começo de briga por titularidade, aí ele machuca a panturrilha, fica 4 meses fora, volta, ainda tenta retomar o espaço, né? Foi uma situação difícil para ele no futebol italiano. Mas é um jogador com 26 anos, chegando por um valor que não é proibitivo, que é interessante dentro das condições que o Flamengo tem hoje para contratar. Pessoal, os caras aí estão deixando, né, o Flamengo está deixando aí a mídia enlouquecida, né, a mídia aí em choque. Vamos dar continuidade aqui, vamos ver o que o pessoal do UOL aí também falaram sobre essas contratações do Flamengo, na verdade, né, não é só uma, é várias contratações de peso. Vamos dar uma olhadinha aí. Aquilo que eu estava falando do Emerson Royal, de olhar o Flamengo como vitrine, de olhar o Flamengo como time competitivo, um time que está hoje num outro patamar de elenco, eu vejo que assim, a chegada desse jogador comprova tudo isso que fez o Emerson Royal trocar a ideia de fechar com o Besiktas para ir para o Flamengo. Fica muito mais competitivo, fica muito mais forte e é mais um jogador jovem também, né? Não estamos falando de um jogador que está no final da carreira. Não estamos falando de um cara que vem para encerrar a carreira no Flamengo. 25 anos. 25 anos. É uma projeção ainda de carreira muito longa, de um jogador que tem um perfil diferente, que tem um outro olhar, vem de um outro centro do futebol, né, que é o futebol europeu. Gosto muito. Tô assim, bem surpreso com esses movimentos que o Flamengo está fazendo. Surpreso no lado positivo. Samuel Lino chega para ser o protagonista do Flamengo. Rapaziada, eu tô vendo algumas opiniões, né, às vezes até exageradas sobre o Samuel Lino, pode ser na parte positiva, negativa. Eu acho que a gente tem que analisar, né,
assim, fragmentar essa opinião e entender o que é essa contratação e o que ela vai ser dependendo daquilo que se espera. O Flamengo está fechando a contratação do Samuel Lino por 22 milhões de euros fixos, mais 2 de bônus. É uma baita grana, né, pelo jogador, que, primeiro de tudo, é um atleta que vem jogando em alto nível nos últimos 2-3 anos no futebol europeu. Foram 2 anos jogando bem na UEFA Champions League. Foi eleito o melhor jogador do campeonato espanhol na temporada passada pelo Atlético de Madrid. Isso num elenco com Griezmann, Sorloth, Depou, Julián Álvares, né? A gente sabe da qualidade do time do Atlético. Ele foi eleito o melhor da equipe. Só que busca um pouco mais de visibilidade na carreira e o projeto do Flamengo o agradou. Ele continuaria sendo um jogador, né, utilizado no Atlético de Madrid. Deu muito certo sim na Europa. Mas qual é a função? O que faz o Samuel Lino em campo? Se você pegar aí, ele já fez praticamente de tudo na faixa esquerda do campo, jogando no Atlético de Madrid, jogando nas mãos do Simeone. Ele já jogou de lateral esquerdo, ele já jogou de ala pela esquerda, ele já jogou de ponta esquerda, ele já jogou de, eu não vou dizer meia esquerda, mas ele já atuou como um jogador que atua na construção ali um pouco por dentro para ultrapassagem do lateral, já jogou ali pisando um pouco mais na área. Inclusive o jogo que eu vejo dele, né, na Champions, que eu tava lá na Espanha, ele mete um gol de segundo atacante, um gol ali de ponta de lança. Então assim, cara, é um jogador muito polivalente, tanto para marcar quanto para atacar. E acho que tem muito a cara desse time do Felipe Luiz, né? Que tem jogadores muito versáteis, polivalentes. A gente vê ali o Léo Pereira alternando de função, a gente via o Gerson, a gente vê o Pulgar, o Léo Ortiz talvez seja o principal exemplo, Bruno Henrique por várias vezes joga centralizado. Então assim, é um jogador que ele pode atuar em múltiplas funções. Só que agora vem a diferença, né? O Samuel Lino, ele vai chegar num clube pela primeira vez, e não é qualquer clube, é o Flamengo, né? Se tem a pressão, né? É um clube que tá ali, a torcida exige um 10/10 sempre de todo mundo, tem toda essa loucura que envolve o Flamengo, o futebol brasileiro. É um jogador que pela primeira vez, né, ele vai ter de ser o protagonista, até pelo preço que foi pago e pelo poder de fogo que o Flamengo está precisando no seu ataque, com alguns jogadores não rendendo mais tanto e jogadores que foram contratados não rendendo o esperado. O Michael foi recontratado, o Everton Cebolinha, entre outros. O De La Cruz, enfim. O Samuel Lino foi um jogador no Atlético de Madrid que ele era o combustível, digamos assim, o pulmão, né? Um dos coadjuvantes que faziam, né, todo o trabalho para que os protagonistas, Julián Álvares, Griezmann, brilhassem, né, com números, gols, assistências. E agora, o Samuel Lino ele vai ter essa incumbência, seja qual for a função que ele vai ser escalado, a gente não sabe ainda, de ser o cara que brilha, o cara que resolve, o cara que vai fazer o gol, o cara que vai dar assistência, o cara que vai ser, digamos assim, chega para ser um dos protagonistas desse Flamengo. Se ele vai conseguir, né, isso já são outros 500. Mas ele chega para isso. E agora a gente vai ver como vai ser essa passagem desse jogador que tanto se investiu nele. E aí, pessoal, o que é que vocês acham, né? Na sua opinião, vocês têm essa noção também que ele já chega assim com esses status todos, já chega com essa grandeza toda no time do Flamengo? Vocês acham que realmente ele vem para isso? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Vamos ver aqui também, pessoal, os antes, né? Os palmeirenses malucos, né? Aí com essa contratação, com esse mercado da bola do Flamengo, né? Porque os caras ficam loucos quando o Flamengo faz essas contratações. Mercado da bola, velho. O que o flamenguista vai reclamar agora? Não tem o que reclamar. Cara, quem tem que reclamar somos nós, os rivais. Puta que pariu, né, velho? Cara, queixo caído com o que o Flamengo tá fazendo. Já contratou o Saul Nínguez, né? Assinou contrato, segundo o Flamengo.com.br. Né, tá com a camisetinha aqui, com a foto com a camiseta do Flamengo, e vai ser apresentado em breve, né? Mas já tá com o contrato assinado, tem a foto dele com o Boto. Já foi apresentado. Assinando contrato, então é um cara do Flamengo, né? Aí outra contratação forte que o Flamengo tá fazendo é do Lino, Samuel Lino, lá do Atlético de Madrid, que é ídolo lá também, é atacante. Então provocou aí o maior... bafafá, inclusive na Europa. Os europeus não estão se conformando, né? Os caras da Turquia estão bravos também, assim como ficaram com o Saul Niguez, né? Rapaz, aí ele disse que gostou do projeto do Flamengo, ia pra Turquia e voltou. E quando o Flamengo o chamou, ele mudou de ideia. Então tá assinando contrato, pode assinar contrato com o Flamengo, tá perto aí a contratação, né? Então, cara, é uma coisa uma contratação que ninguém esperava, de alto nível.
Outro jogador que a gente está esperando é o Carrascal, e o agente dele já falou que logo ele vai estar aqui no Brasil, já está certo que o negócio que está acontecendo lá na Rússia é que os caras estão cabreiros, enquanto não tiver toda a documentação certinha, eles não querem liberar o Carrascal, porque eles estão com medo, né? Como eles estão excluídos lá da Euro, estão excluídos de tudo, só tá o campeonato deles lá, eles não vão ter o apoio da UEFA caso dê algum problema. Então eles têm medo, estão resguardando, então quando tiver tudo certinho, eles vêm. Mas segundo o agente do Carrascal, já está tudo certo, só falta oficializar, e o Carrascal sim vai ser do Flamengo. Olha que coisa louca, né? E aí, cara, a contratação que o Flamengo fez do lateral Emerson Royal, vendeu o Wesley, foi atrás do Emerson Royal. Puta que pariu, velho. Essa foi um tapa na cara de todo mundo, né? Aí eu vejo o Palmeiras, mandou o Rio, veio quem? Veio quem no lugar do Rio? Ninguém. Puta que pariu. O Carrascal, mais ou menos no lugar do Gerson. Olha o nível das contratações do Flamengo. E o Palmeiras não traz ninguém, cara. Tá? Aí o Flamengo vai pagar 9 milhões de euros pelo Royal, que tem 26 anos, já é guardado no Rio de Janeiro nos próximos dias para fazer exames médicos, assinar contrato. Meu Deus do céu. Aí no Somos Fanáticos, tá falando que o Flamengo tá interessado no angolano, atacante angolano, Imbala Inzola. Que nome louco, né? É um jogador que pertence à Fiorentina, tem 28 anos, que são todos jogadores a 25, 26, 28, tem nenhum velho aí. Só o Saúl Niguez, que é um pouco mais velho, que é de 30 anos, uma coisa assim. Cara, mas, velho, tudo contratação alto nível, cara. Tudo. Aí, cara, a gente fica, né, com aquela inveja boa, né? Inveja boa. Eu que gosto de futebol, tô adorando isso aí. Tô amando, cara. E eu... Cara, isso aí é o palmeirense mais gente boa do mundo. Não tem como ficar com raiva desse palmeirense, né? Cara, será que o Flamengo vai deixar o campeonato chato? Isso mesmo, será que o Flamengo vai deixar o campeonato chato assim como na Alemanha? A Alemanha é um campeonato chato, a gente sabe que é carteirinha repetida, é só um time lá é campeão. Será que o Campeonato Brasileiro vai virar um campeonato alemão da vida por conta do Flamengo? Por conta que o Flamengo tá montando essa Seleflá aí e só ele vai papar esses títulos. Será que o Flamengo vai sim deixar o campeonato chato? Hein? O que é que vocês acham? Comenta aqui embaixo. E vamos dar uma olhadinha aqui também no que o pessoal do Jogo Aberto falou aí sobre essas contratações do time do Flamengo. Na falta de opções, o Flamengo vai lá e traz jogadores caros, conceituados. Que coisa, hein? Ai, ai. Ai, Libertadores. O Flamengo não tá brincando não, hein, Renata? O Flamengo tá foi pro mercado, contratou bem, são jogadores importantes, experientes também, por mais que tenha 25, 26 anos e o Saúl 30, são jogadores que já tem uma história no futebol e que vai se somar aí ao elenco da grandeza como é do Flamengo. Vamos encarar que seja o melhor e ganhe quem tiver que ganhar, né, na Libertadores. O melhor, né? Pessoal, a Renata Fã tá com medo do Mengão, né? Porque vai enfrentar o time do Internacional vai enfrentar o time do Flamengo aí na Libertadores. Então, eu acredito que esses jogadores aí já vão poder fazer parte do elenco e enfrentar o time dela nas oitavas da Libertadores. Mas e aí, pessoal? O que é que vocês acharam? O que é que vocês acham de todas essas contratações aí do time do Flamengo? Qual a sua opinião? Vocês acham que esses jogadores eles chegam, né, com status de titulares? Vocês acham que esses caras já chegam botando medo nos adversários? A gente já viu aí que tem alguns adversários, alguns antes aí que estão, né, desesperados, com medo. Inclusive a Renata Fã com medo do Flamengo. Já tinha medo do Flamengo antes. E com essas novas contratações aí não tem como não se assustar com esse Flamengo. Mas e aí, o que é que vocês acham? Qual a sua opinião a respeito sobre isso aí? Esses jogadores que estão chegando, o que é que vocês acharam? Foram boas contratações ou não? A respeito também aí do Emerson Royal, eu vejo aí que tem das outras contratações nem tanto, mas a respeito do Emerson Royal, muita gente tá sim criticando, né, a vinda desse jogador, preferiam outros no lugar dele. Mas e aí, vocês gostariam de realmente o Emerson Royal foi uma boa contratação para o time do Flamengo, ou o Flamengo errou e deveria ter contratado outro jogador? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!